Oi, Oi, Ana. acho que deu certo. Tudo bem? Acho que sim, já estamos ao vivo. Uhum. Então, boa noite, pessoal. Essa é a Ana Paula, fisioterapeuta, assim como eu. E a gente veio conversar um pouquinho com vocês sobre quedas em idosos. Mas antes disso, a gente queria falar um pouquinho, né, assim, trocar uma ideia de por que idosos, né? Por que a gente escolheu essa área para estudar e para trabalhar, né? Fala um pouquinho para nós, Ana, de como é que foi para ti essa escolha. Bom, para mim, assim, eu comecei bem cedo com a geriatria, gerontologia, desde a graduação já. Eu iniciei com a iniciação científica desde o segundo semestre e era uma linha de estudo era sobre o envelhecimento. Então, eu comecei já desde o segundo semestre me inserindo nesse mundo do envelhecimento. E aí, com o decorrer, enfim, dos anos da graduação, eu fiz muitos trabalhos na área, né? E também a atuação da fisioterapia, muitas vezes, ela se dá bastante com a população idosa. Então, a gente trabalha com os idosos em diversas áreas. E isso a gente tinha muito contato, né? Nos estágios de fisioterapia e tudo mais. E aí, conforme os anos foram passando, eu decidi que eu ia fazer mestrado. E aí, na época da graduação, eu tinha duas professoras que até hoje, assim, tenho contato, que é a professora Ana Paula Pilate e a professora Evelise, que foram as que, assim, me estimularam bastante para essa área, né? E me trouxeram até a PUC, que é a área da gerontologia biomédica. E aí eu comecei realmente a pensar sobre o mestrado, sobre a área da gerontologia e decidi que eu ia ingressar nessa linha, assim, da fisioterapia mais pro envelhecimento, né? E aí eu fiz o meu mestrado, durante o mestrado eu também tive bastante contato com idosos, e eu fui percebendo realmente esse esse gosto pelo envelhecimento, né? Que além de já ter um gosto, né? A gente vai ganhando mais ao longo do tempo, conforme a gente vai estudando. Então, durante o mestrado, eu tive bastante esse contato, assim, com idosos, mais, então, os longevos, né? Que era uma população que eu não tinha tido contato tão próximo, assim, né? E no mestrado, então, eu participei, né, em pesquisas, fiz também o meu mestrado nessa linha. Durante o mestrado, fazia também atendimentos domiciliares nessa área, que cada vez mais eu fui me aperfeiçoando e, enfim, tendo conhecimento, né? E aí veio a pandemia, e aí com a pandemia também essa área da fisioterapia, principalmente para os idosos e para atendimento domiciliar aumentou muito, né? Então eu comecei ali depois da pandemia, durante a pandemia, ter um contato maior, trabalhei em empresa que terceirizava o trabalho do fisioterapeuta para atender idosos no domicílio. Isso também foi muito legal, foi um trabalho que a gente tinha um trabalho multiprofissional lá em Ijuí, não aqui em Porto Alegre, né? Que a gente trabalhava de forma multiprofissional com esses idosos, então tinha fisioterapeuta, tinha nutricionista, tinha farmacêutico. E aí isso foi me fazendo ainda mais gostar, né, da área. E aí eu E inseri no tinha, doutorado. e tinha interação entre os profissionais, não era só ofertado o serviço. Vocês também trocavam informação sobre os pacientes. Sim, sim, a gente trocava informações, enfim, passava, tinha uma conversa sobre o paciente também, né? Que muitas vezes é o que falta, assim, né? Esse trabalho Que seria o ideal, né? que seria o ideal para o idoso, né? Então, e aí eu logo no ano passado já terminei o mestrado início de 2021, e aí fiquei alguns meses só trabalhando, mas eu sempre tive, assim, uma vontade de fazer o doutorado, e eu sabia, enfim, que a área do envelhecimento era uma área que eu gostaria de fazer. E aí dei continuidade, né? Me ingressei no doutorado na metade do ano passado. E agora já estou no terceiro semestre. Então, assim, a minha bagagem com o envelhecimento vem lá desde 2014. Então, assim, Sim. eu meio que digo assim que ela foi ela me achou e aí fui achando ela aos pouquinhos também. Nesse ponto, para mim também foi um pouco parecido, porque durante a faculdade eu escolhi fazer o TCC
Porque naquela época, que eu fiz o meu curso de 2003 a 2007, né? O que a gente ouvia falar em prevenção na faculdade era a fisioterapia do trabalhador, né? Era ergonomia, era isso que a gente trabalhava com prevenção. E aí, então, eu fiz meu TCC voltado para essa área e tinha ideia, né, de depois de formada trabalhar com isso. No fim das contas, acabei atendendo a domicílio, comecei a trabalhar numa clínica de ortopedia e traumato. E tem uma demanda muito grande, né? Depois a gente vai falar ali, né, do envelhecimento populacional. Então, a gente, sendo fisioterapeuta, a gente está sempre sendo procurada por familiares de idosos, né, para fazer fisioterapia domiciliar ou, enfim, né, na clínica. E aí eu fui tendo esse contato, né? Eu fui aprendendo, ganhando experiência, tudo. Demorei muito para me decidir fazer o mestrado. Eu tinha vontade desde lá de recém-formada, mas eu sempre pensava, né? O que que é agregar? É uma dedicação, né? E aí fiz uma pós, uma especialização em traumato-ortopedia, depois fui para formação em Pilates, RPG também. RPG eu fiz primeiro, logo que eu me formei. E daí, por trabalhar assim mais bairro, eu acho que a questão da localização aqui do consultório, que para quem não nos conhece, para quem não sabe, agora a gente está dividindo o espaço também, né? Uma parceria aí Sim. bem legal. Aham. Acaba atraindo mais a população idosa, porque o pessoal que está trabalhando com horário assim fechadinho, se não é aqui na volta, se não é na Zona Sul, sai para longe. Quando eles voltam, muitas vezes a gente já está com o consultório fechado. Então, eles têm que fazer, né, próximo do trabalho. Então, no horário que a gente está aqui, quem mais nos procura são os idosos, né? O pessoal que já está aposentado, ou então quem, né, agora está trabalhando com horários alternativos, enfim. Aí, então, teve né, essa grande procura, essa grande experiência aí com idosos, daí chegou uma hora que eu digo, tá, né? Vamos então encarar o mestrado, e daí também escolhi a gerontologia, né? Que foi lá que a gente se conheceu. E daí então eu vou aproveitar esse gancho aí para começar, né? Realmente a questão que a gente queria trazer de conteúdo para quem está nos acompanhando, que é a questão, então, do envelhecimento populacional. Assim como a gente percebeu, né, na nossa profissão, uma grande demanda, né, que nem tu dissesse ali da questão da pandemia, a gente viu mais ainda que era uma população que ficou muito isolada e que não podia parar de se movimentar, de se exercitar, de se tratar. E então, muitos fisioterapeutas, né, não pararam. Eu parei só um mês, quando foi tudo decretado, que a gente não sabia o que ia acontecer, e depois a necessidade dos pacientes nos chamou, né? E então, assim, tem um envelhecimento da população mundial como um todo, mas especialmente nos países em desenvolvimento, né? Tem aí uma previsão que em 2050 nós teremos em torno de 2 bilhões de idosos, sendo que desses 2 bilhões, 80% deles nos países em desenvolvimento, que é o nosso caso, né? Então, a gente tem a obrigação de estudar, né, sobre o processo de envelhecimento e como é que nós vamos nos dedicar a eles, né? A gente vê essa inversão, a gente percebe mais agora nos últimos anos, né? O quanto está tendo cada vez mais idosos, essa necessidade, né? E o quanto nós, profissionais, nós temos que nos preparar para receber essa população, para atender eles de uma maneira adequada, né? E claro, uma questão de saúde pública também, né? E aí, o que que acontece, né? O que que a gente vai falar também é o que que ocorre nesse processo de envelhecimento. Então, o que a gente percebe que durante o envelhecimento, né? Agora falando um pouquinho mais uma parte fisiológica, vão ocorrer essas alterações fisiológicas que vão afetar diferentes sistemas do corpo, que é resultado de um acúmulo gradual de uma grande variedade, então, de danos moleculares e celulares que vão ocorrer durante todo o processo de envelhecimento. Em situações normais,
o envelhecimento, o processo de envelhecimento, ele não costuma causar qualquer problema, ele vai provocar apenas o declínio de todas as funções orgânicas dos indivíduos. E o envelhecimento ele é caracterizado principalmente pela perda da capacidade funcional, que é aquela habilidade, então, da gente manter uma aptidão física e mental para uma vida independente e autônoma, que é uma capacidade muito importante. O que a gente observa, né, durante o envelhecimento? Que ele não tem relação com a idade. Por quê? Porque a gente mesmo tem vários exemplos que a gente vê no nosso dia a dia. A gente pode estar falando aí de do nosso vô comparado com outro senhor que mora próximo da nossa casa, tem a mesma idade e condições físicas totalmente diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa de 70 anos, super bem, super ativa, tem uma aptidão física e mental muito boa, e outra pessoa de 70 anos é pré-frágil, é frágil, dependente para as atividades do dia a dia, e isso acaba gerando uma perda de autonomia e independência para esse idoso, né? E aí, um sistema que tem grande relação com essa capacidade de autonomia e independência do idoso é o sistema musculoesquelético, que sofre declínios durante todo o processo de envelhecimento. Então, na verdade, se a gente for ver a massa muscular, a gente começa super cedo, não é só lá no envelhecimento que a gente vai começar a ter uma redução de massa magra, né? Então, a gente, com o envelhecimento, essas alterações, elas são mais exacerbadas, né? A partir ali dos 70 anos é que a gente vê mais, assim, clinicamente, a gente consegue perceber bastante alteração, né? São alterações Fica mais... nítido. Fica E nítido, fica nítido, né? isso. Mas aí, por isso que sempre os profissionais, né, trazem, sempre faça exercício físico para te poder manter uma massa muscular adequada para depois também no teu envelhecimento tu se manter, enfim, ativo e poder, né, ter ou continuar com a massa muscular adequada. Porque lá no envelhecimento, né, as principais alterações que a gente pode falar aqui que ocorrem no sistema musculoesquelético no envelhecimento é a perda da massa muscular, que vai levar à perda progressiva da força e da resistência aeróbica dos idosos. E essa perda de força, o que acontece? Ela vai estar afetando o equilíbrio, vai estar alterando a postura desse idoso, o que vai levar ao aumento do risco de quedas e, claro, diminuição da velocidade de marcha, dificuldade para as atividades básicas de vida diária, que são aquelas atividades como tomar banho, organização da casa, todas aquelas atividades do dia a dia daquele idoso vão começar a se comprometer, o que vai estar perdendo, né, essa autonomia desse idoso, vai estar deixando ele cada vez mais dependente para suas atividades. É. E ainda dentro desse assunto aí, né, que tu falou que a gente começa esse processo de envelhecimento muito cedo, é isso que eu tava, até fiz eu não me lembro se foi um post ou se foi uns stories que eu comentei, né? Com que idade que a gente tem que começar a se preocupar? Quem não é da área, não estuda, não trabalha com isso, mas para si, né? Para si ou para seus familiares. Com que idade que tu vai começar a se preocupar com o teu envelhecimento? Tem que ser o quanto antes, tem que ser ontem, né? Porque a gente já está envelhecendo, a gente já está nesse processo. E claro, a gente sempre diz assim, nunca é tarde para começar, mas quanto antes começar melhor, que fica mais fácil de manter, né? Vai ser menos sofrido, Hum. né? E também da questão ali celular, eu me lembrei de um exemplo que uma professora deu em aula, que ela disse assim, tu olha um jovem de 20 anos, por exemplo, correndo atrás do ônibus. E aí tu vê uma pessoa de 80 anos, por melhor condições físicas que ela esteja, muito provavelmente ela vai correr mais devagar que o jovem, né? E aquilo ali é uma visão ampla, assim, né? De todos os sistemas vão tendo uma perda, né? De função gradual, né? E então tudo isso que tu trouxe, né? Da questão da massa muscular, do equilíbrio, né? Tudo isso que proporciona aí, oportuniza mais o evento da queda, né? Por que as quedas é um assunto que a gente tem que se preocupar tanto, né? Porque ele é um problema de saúde pública e privada, e é um dos maiores problemas que gera hospitalização, né?
E as principais consequências das quedas são fraturas, imobilizações, contusões, lesões neurológicas, declínio funcional e o medo de cair. E aí, pensando nos mecanismos, né, nos fatores que provocam a queda, a gente tem então os fatores intrínsecos e extrínsecos, né? Isso, que são aqueles os fatores extrínsecos, eles estão relacionados com aquilo que a gente, enfim, tem que ocorre de alteração, enfim, no nosso corpo, ou que a gente tem de uso de medicamento, por exemplo, as alterações de força e equilíbrio, são fatores extrínsecos que a gente pode modificar, né? Problemas de visão, que a gente pode estar, também são fatores intrínsecos que levam a um risco maior de quedas. O que seria, por que o problema de visão leva ao risco de quedas? Se aquele idoso está usando óculos corretamente, se ele fez as consultas, se ele atualizou o uso do óculos. Muitos idosos, às vezes, não querem trocar o óculos, querem ficar com o mesmo, e às vezes a alteração de visão já está ali, já aumentou o grau, já precisa, né, fazer uma alteração daquele óculos que ele vem usando. O uso de medicamentos, que é muito frequente e ocorre muitas interações medicamentosas com os idosos, principalmente aqueles que fazem vários tratamentos, né? Ou tomam medicamentos errados. Então, às vezes, é importante verificar ali esses problemas de visão. O que a gente pode fazer com isso? Sempre manter as consultas em dia, sempre tá vendo se o óculos está tudo certo, se o que ele está fazendo tá ok. Os medicamentos, vou revisar os meus medicamentos com o meu médico, ver se tá tudo ok, se eu tô tomando direitinho. Ou até mesmo com o farmacêutico, que pode estar fazendo essa organização ali das medicações, vendo se não tem nenhuma interação de medicamentos, algum medicamento que possa estar provocando essa sonolência, que ele está tomando em horários errados, e isso pode gerar uma queda. Então, todos esses cuidados ali e esses fatores intrínsecos, né, que levam ao risco de quedas, a gente muitas vezes pode evitar, como esses ali que a gente citou. E aí os fatores extrínsecos, eles estão relacionados ao ambiente. Por exemplo, o uso de tapetes em casa. A gente acha que é uma coisa totalmente inofensiva o tapetinho ali na cozinha, mas acontece muito do idoso ali resbalar, tropeçar naquele tapete. A gente mesmo, várias vezes, dependendo do tapete, a gente mesmo tropeça no tapete. Imagina um idoso. Principalmente os maridos, né? Aquele tapete sempre tá virado lá na cozinha, porque alguém já esbarrou por ali. Então, imagina um idoso, né, que tem uma perda de força, uma perda de equilíbrio. Daqui a pouco vai tropeçar naquele tapete. E o tropeço foi muito forte, ele vai cair. E aí, o que essa queda pode levar? Uma fratura, ou ele se machucar feio, bater a cabeça, o que a gente, como profissional, a gente escuta muito isso, né? O fulaninho caiu dentro de casa, esbarrou no tapete e teve uma fratura de fêmur, por exemplo. Uma coisa É o mais comum, né? é o mais comum, né? Então, ou muitas vezes acontece, ele tropeçou e aí caiu e fraturou. Ok, aí tá relacionado, por exemplo, a uma perda de força, né? Ou de equilíbrio. Outro fator também importante é a iluminação, né? Ter um ambiente bem iluminado, com bastante espaço, assim. Não, normalmente, às vezes a gente na casa mesmo dos nossos avós, a gente tem várias coisinhas assim, uma do lado da outra, não tem às vezes nem espaço para eles passar direito, dependendo do local, o móvel da casa, né? Então, isso também é importante, os móveis, né? A iluminação. Nunca levantar à noite, por exemplo, sem ter uma luzinha ali que tu vai conseguir ligar e levantar para ir ao banheiro. O que acontece muito também é a pessoa levantar para ir ligar a luz, que fica lá próximo da porta, e aí nesse meio tempo tropeçar, No tapetinho que fica do lado da cama. do lado da cama. Então, também ter essa iluminação ali, daqui a pouco tem várias pessoas que montam, né, para poder ligar ali, ter uma tomadinha do lado da cama para poder ligar a luz ali e aí conseguir E hoje levar em ele dia, no banheiro.
Hoje em dia tem aquelas lumináriazinhas que tu bota direto na tomada também, né? Que facilita um monte. É super tranquilo. Tem até mesmo a gente com a nossa tecnologia hoje, o celular mesmo tem uma lanterna, né? Então, muitos idosos, claro, não mexem com o celular, mas tem muitos que mexem. Aí, de repente, eu vou ali, ligo a minha luzinha do celular antes de levantar, ter sempre essa consciência, né? Então, nunca levantar assim sem uma boa iluminação. Outras coisas também que é importante, né, que estão relacionadas ao ambiente. E aí, às vezes, muitos idosos, assim, claro, vai depender da indicação, da capacidade daquele indivíduo, capacidade física dele, a gente fazer indicação de corrimões, de levantar, deixar a altura do vaso um pouquinho melhor. Mas aí são casos em que o idoso ele já tem um declínio funcional maior e a gente precisa fazer uma avaliação para ver a necessidade disso, né? Mas também são coisas bem importantes que conforme vai se dando o processo de envelhecimento ou como aquele idoso está no declínio funcional dele, a gente vai precisar implementar para reduzir o risco de quedas daquele idoso, né? Eu acho esse ponto extremamente importante. Que quem não tem convívio assim com nenhum idoso, né? Quem não trabalha com isso, às vezes vê alguma ali indicação, né? Vamos evitar queda, e sai colocando corrimão em tudo, né? Faz toda uma modificação e nem sempre é indicado porque tu começa a diminuir a funcionalidade. Esse exemplo que tu deu da altura do assento do vaso, né? Se a pessoa tem plenas condições de sentar e levantar de um assento de uma altura padrão, por que elevar se ela está bem fisicamente, né? Se ela tem alguma necessidade, né? Se ela precisa fazer uma inclinação do corpo ali, né? Do tronco para conseguir levantar, que pode ocasionar queda, aí sim é recomendado. Mas no momento que tu muda antes da indicação da necessidade, tu tá tirando uma oportunidade do idoso tá não digo se exercitando, mas usando daquela musculatura, né? Usando daquela parte do corpo que poderia estar trabalhando ali nas suas atividades de vida diária, né? Exato, e às vezes até mesmo o familiar acha que está ajudando, né? E muitas vezes Uhum. ele está na Ah, situação, né? isso aí é o clássico, né? Não, vó, fica sentadinha aí que eu te levo o copo d'água, né? A gente sabe que a pessoa está na melhor das intenções, mas será que não seria uma oportunidade daquela avó levantar e dar uma caminhadinha até o bebedouro, né? Sim. Uhum. O estímulo, né? Também, às vezes a gente quer fazer muito, né? Muitas vezes também acontece lá com as crianças, né? Tem muitos, às vezes, muitos pais assim que fazem tudo pela criança e aí ela acaba não se desenvolvendo tanto. E a mesma coisa é o idoso ali. Vou levar água, vou levar comida para ele, Muitas vezes até tem familiares ali que dependendo do declínio funcional daquele idoso, ele consegue se alimentar. Com dificuldade ele consegue. Mas aquele familiar tá com tanta pena daquele idoso, né? Começa a dar comida para ele, começa a fazer tudo por ele. E aí ele cada vez mais vai se acomodando àquela situação. E aí sim, o declínio funcional com certeza vai ser cada vez maior, né? Uhum. Bom, então, outra coisa que a gente também queria trazer para vocês um pouquinho de conteúdo científico mesmo, né? E daí a gente pegou um artigo da professora Mônica Perracini, que é Características das quedas em idosos que vivem na comunidade, um estudo de base populacional. Esse artigo ele traz a prevalência de quedas entre os idosos que residem em suas casas, com as suas famílias ou sozinhos, né? Quando a gente vê um artigo assim que diz que vivem na comunidade, são aqueles que não vivem em instituições de idosos, né? Esse estudo ele abrangeu 774 idosos e foram analisados entre 2008 e 2009 esses dados. Desses 774 idosos, 299, ou seja, 38%, tinham caído no último ano.
tá? A média de idade deles foi de 72 anos e meio. E o que que essa queda gerou necessidade, né? Quase 30%, 29% deles tiveram que ir para o pronto-socorro. E quando foi questionado sobre diminuição de atividade devido à queda, 20% teve uma diminuição de atividade nas atividades em casa. Então, assim, claro, não foi um percentual altíssimo, né? Mas se tu pensar em idosos nessa média de 70 e poucos anos, que tiveram que ir para o pronto-socorro, né? Diminuíram as suas atividades em casa. Quanta coisa isso vai gerar de atraso, muitas vezes da perda de funcionalidade deles, né? E aí o artigo também cita, assim, né? Traz no finalzinho ali na conclusão, de novo a importância da questão da manutenção da força muscular, dos exercícios físicos, daqui a pouco a gente vai falar. E também trouxe a questão do uso dos medicamentos, que o uso de medicamentos teve relação com as circunstâncias da queda, né? Então, isso daí é uma outra coisa também, né? Como tu falasse, que a gente tem que estar sempre monitorando, né? Tá atento. Uhum. E aí a gente entra, né, como a Fran falou ali, da questão da força muscular, né, do ganho da força muscular, ou até mesmo da questão da medicação, né? Então a gente precisa ter estratégias para estar prevenindo, né? E estratégias que sejam efetivas relacionadas, então, aos fatores intrínsecos e extrínsecos que a gente falou anteriormente, né? Então, estratégias para ver como é que está a sua medicação, estratégias para exercício físico, estratégias que vão tá colaborando para a gente reduzir o risco de quedas nesses idosos, né? E aí, Uhum. a gente vai falar um pouquinho, né? A gente não está falando aqui, com certeza a gente vem trazendo artigos científicos para vocês, porque ao longo dos anos, vem se trazendo muitos estudos nessa área, né? Reforçando essa questão da importância de se tomar cuidado com as quedas, né? O que isso pode gerar para o idoso, né? E aí a gente entra na importância da fisioterapia, né? O que que a fisioterapia, por que a fisioterapia é importante para prevenir quedas, né? Claro, não só a fisioterapia, mas também todos os outros profissionais, né? Enfim, ou do movimento, ou que vão poder colaborar com esse idoso para se fazer alterações naqueles fatores que intrínsecos e extrínsecos. E os fisioterapeutas, eles vão poder desempenhar um papel crucial na prevenção do risco de quedas, a partir da manutenção e melhora da capacidade funcional desse indivíduo, dessa pessoa idosa, né? Reduzir a capacidade e a restrição. E aí eles vão, nós profissionais da fisioterapia, a gente vai estar orientando esses idosos na questão do ambiente dentro de casa, vai estar se podendo fazer uma avaliação ali daquele ambiente e dar orientações para aquele idoso, orientações de atividades físicas, uma avaliação ampla, né? Uma avaliação geriátrica ampla nos dá muita base para saber o que, que é necessário fazer para aquele idoso, né? E aí a gente, com a fisioterapia, a gente pode trabalhar alongamentos, fortalecimento muscular, treino de marcha, treino de equilíbrio. Tudo isso vai desempenhar um papel muito importante na prevenção de quedas, né? Então, a fisioterapia, ela tem essa importância, né, para a prevenção de quedas e ela consegue trabalhar de diversas formas com esse idoso. A Inês comentou ali, né, a importância da consciência corporal, né? Isso daí a gente também vai estar desenvolvendo através, né, dos exercícios e que é importante. Eu acho que o autoconhecimento como um todo, né, é importante para tu saber o teu limite. Ali a gente comentou lá no início que quando o idoso cai, também depois fica o medo de cair novamente, né? E se tu tem uma boa consciência corporal, se tu sabe a tua força, os teus limites, o que consegue, o que não consegue, vai ser muito mais fácil tu vai evitar movimentos ou situações que tu vai te colocar em risco, né?
Se tu não tem essa consciência corporal, já fica um pouco mais Hum, arriscado. mais complicado, verdade. E aí, aqui, trazendo um pouquinho para vocês da parte científica, né? O que a gente tem de estudos que comprovam a eficácia, por exemplo, o efeito dos exercícios físicos no equilíbrio e na prevenção de quedas. Aí eu trouxe para vocês uma revisão sistemática, uma meta-análise, que ela foi até de uma revista bem conhecida, né, no meio científico. Então, para gente que é do meio científico, a gente tem uma noção. E aí ela foi uma revisão sistemática de meta-análise. E aí, qual que era o objetivo desse estudo? Era avaliar os efeitos dos exercícios físicos no equilíbrio estático e dinâmico da população idosa e analisar o número de quedas. Então, esse estudo, ele pegou diversos outros estudos, que eram ensaios clínicos randomizados, e no total, eles conseguiram encontrar, assim, a partir de uma análise criteriosa, 16 artigos que eram ensaios clínicos randomizados, que eles trabalharam com idosos acima de 65 anos. E aí, o que esses estudos tinham em comum? Então, eles implementaram atividade física, exercício físico lá com aqueles idosos, e eles tinham um grupo, todos esses 16 estudos, eles tinham um grupo controle, que é o grupo que não faz nada, que só fez as avaliações e vai ficar ali em acompanhamento, e o grupo intervenção, que é o grupo que vai estar realizando o exercício físico. E aí, o que essa meta-análise mostrou? Que aqueles que faziam exercício físico tiveram melhora no equilíbrio dinâmico, no equilíbrio estático, houve redução, então, do medo de cair. Então, eles, consequentemente, tiveram menos esse medo, tiveram mais confiança no seu equilíbrio, melhoraram a qualidade de vida e tiveram uma melhora no seu desempenho físico. Além disso, então, a análise do número de quedas mostrou uma diminuição na probabilidade de quedas em pacientes que participaram do programa de exercícios físicos. Então, não foi somente um estudo aqui, foram 16 estudos que trabalharam então com idosos e são artigos de grande trabalho científico, então que tem uma grande importância científica e que mostraram quanto o exercício físico, então, é um tratamento eficaz para a melhora do equilíbrio e a redução da taxa de quedas nos idosos. E aí, dando gancho já em outra meta-análise aqui, eles até, alguns, nesse artigo que eu falei agora, o primeiro, que eu acabei de terminar de comentar, os exercícios que esses 16 artigos trouxeram eram exercícios, por exemplo, multicomponentes, que são exercícios que trabalham equilíbrio, força e resistência. Outros ali, eles trabalharam também o exercício só de resistência, exercício de hidroginástica, os idosos ali na piscina, trabalhava diversos exercícios. Então, o que a gente viu ali é que o exercício físico em si é o que ele melhora essa questão da redução das quedas. E aí, outra meta-análise aqui que eu trago para vocês, eles também fizeram a mesma busca científica nas bases de dados, e aí eles pegaram 10 artigos que também eram ensaios clínicos randomizados, e aí eles foram um total de 10 ensaios clínicos, e esses ensaios clínicos eles trabalharam, alguns deles com pilates, com exercício resistido, com treinamento de resistência, com tai chi, então outros tipos de exercícios. E esses estudos eles mostraram que a intervenção do exercício ela teve um impacto enorme e significativo na redução do risco de quedas. Então, em conclusão, eles trouxeram que o exercício físico ele é benéfico para a população para reduzir o risco de quedas. E eles trouxeram assim que talvez, né, seria uma frequência mais ou menos de 5 vezes na semana, seria o interessante, com uma duração superior a 32 semanas de exercício, que ajudaria então na redução do risco de quedas. Mas, claro, isso ali, né, das 5 vezes na semana, isso é uma conclusão final do artigo,
Mas a gente, na prática clínica, assim, observa que, por exemplo, 3 vezes na semana para determinado idoso já é o suficiente. Já vai gerar um resultado positivo ali para a capacidade físico-funcional desse idoso, para melhora do equilíbrio. E aí a gente entra ali, né, que indo, finalizando, né, a gente já entrando mais finalizando essa parte, assim, de quedas, aí que a gente tem que pensar na importância, né, de estratégias para que os idosos, eles pratiquem exercícios físicos, né. A gente viu ali que com os artigos, o idoso, ele precisa Fundamental. é fundamental a prática de exercício. Então, não ser um idoso sedentário. Eu acho que esse é o principal, assim. E aí entra a pergunta também que me fizeram, que a pessoa que me perguntou está aqui assistindo a live até. Como fazer um idoso não ser sedentário, né? E aí, bah, eu e a Ana ontem na reunião para organizar a live ficamos discutindo um tempão, porque como é que tu vai contornar isso aí? O que que seria o ideal? É vir praticando exercício desde a infância. Um adulto que pratica exercício físico com regularidade, ele vai ser um idoso que vai se exercitar, né? Então, isso aí que eu fico batendo na tecla, né? A gente tem que pensar hoje. Não adianta, não vou esperar ter 60 anos, me tornar idosa para, bom, agora eu tenho que fazer, porque, né, tenho que evitar quedas, porque não, eu já tenho que fazer desde da infância, né? E quem não começou ainda, corre que tem tempo, né? Sim. E, e daí, isso daí também, como tu falou ali antes, né, dos exercícios multicomponentes, me fez lembrar que a gente, eu e a Ana, a gente trabalha com Pilates também, né, além da físio, e muitas vezes as pessoas fazem 2 vezes por semana com a gente. E o que que a gente procura fazer, né? A gente sempre estimula que essa pessoa, nos outros dias da semana, ela faça alguma outra atividade física, né? Ou uma caminhada, ou andar de bicicleta, pode ser estacionária, pode ser na rua, hidroginástica, outro tipo de exercício que vai estar abordando, né? Ou de repente mais um aeróbico, né? Ou um trabalho de equilíbrio mais específico. Eu já tive pacientes que faziam assim, uma vez por semana pilates e outras 2 vezes fazia físio. Que daí na físio a gente conseguia trabalhar pontos mais específicos, né? Uhum, sim. E claro, todo idoso vai depender, né? A gente pode dizer assim, aquele idoso pode fazer 2 vezes na semana Pilates e 2 vezes na semana um treinamento aeróbico. Aí a gente está falando de um idoso mais independente, né? Que consegue fazer suas atividades, consegue estar ali vindo para o Pilates, consegue fazer essa caminhada. Agora, muitas vezes, aquele idoso que já tem um declínio funcional bem considerável, né? Que a gente atende muito no domicílio, né? A gente vai até esse idoso porque ele já tem um declínio funcional bem grande, né? Ele já tem em si um risco de quedas, né? Então a gente vai até o domicílio desse idoso, realiza atividades com ele, instrui também os familiares a estarem estimulando isso com ele, né? Fazer uma caminhadinha uma vez na semana, né? Para intensificar mais essa prática do exercício. E muitos idosos a gente pega hoje que eles simplesmente eles não gostam de exercício, eles não gostam de atividade, eles não. Principalmente os mais velhos ali, que a gente pega aquela faixa dos 80, 90, que é uma população que pouco praticou exercício físico, né? Então a gente tem essa dificuldade, assim, realmente de inserir. E muitas vezes, principalmente nessa faixa de idade, a gente precisa de um auxílio ali, muitas vezes, do familiar, né? E essa faixa de idade aí, quem tem hoje 80, 90, eles não tinham nem todo o conhecimento que se tem hoje, né? E nem o hábito de praticar exercício físico. Muitos, né? Vamos pegar assim, a grande maioria dos homens talvez jogasse futebol, né? 1, 2 vezes por semana, ou algum outro esporte. Era muito mais assim para a questão do esporte, né? E mas em compensação, eles eram mais ativos.
Porque, por exemplo, meu pai, que é idoso, mas é um idoso jovem ainda, quando ele era jovem, que morava aqui na Zona Sul, para ir uma outra parte da Zona Sul que não chegava no centro, não tinha ônibus da onde ele morava até ali. Então era uma caminhada que hoje a gente não faz, Ah, né? Ou tu vai de carro, ou de ônibus, ou chama o Uber. Então as pessoas eram muito mais ativas. Só que daí, por ser ativo e não praticar o exercício, é mais difícil hoje eles, né, fazerem essa inserção, né, ter essa adesão, a palavra melhor, no exercício físico. Mas uhum. também vejo que nas minhas pacientes, atualmente agora até mais com casos de Alzheimer e demência, quando tu cria uma regularidade da fisioterapia ali, tu vai 2, 3 vezes na semana, elas entram, né? A gente tem um jeitinho que outro também, né, de convencer, tu conversa um pouquinho, às vezes rola um suborno, mas a gente vai indo e acaba que elas entram no ritmo, Sim, né? e sentem falta se tu não vai. Sim. Ah, por Uhum. que que tu não foi hoje? Porque, sei lá, aconteceu alguma situação em que ela não pôde fazer fisioterapia naquela semana toda, né? Aí na outra semana tu vai, nossa, eu senti falta, queria ter feito, não pude, né? Então, assim, quando se consegue implementar, eles são fiéis, assim, os idosos, né? Eu acho que quando a gente consegue implementar esse exercício, estarem realizando, né? Eles normalmente não param mais, assim, é bem legal. Então, o difícil é implementar. A partir do momento em que eles começam e gostam daquilo que eles estão fazendo, eles vão fazer. Isso é uma outra coisa também. Agora tu falou a palavra certa, né? Gostar do que tá fazendo, né? Se os idosos jovens aqui, muitos chegam no Pilates porque já tentaram várias vezes fazer musculação e tipo, eu não gosto, né? Aí eu conheci o Pilates, gostei do Pilates, eu gosto de Pilates. Então também escolher uma atividade que tem afinidade, que tu goste, que é prazerosa para ti, é muito mais fácil de manter a adesão, né? Uhum, com certeza, com certeza. E aí agora, acho que a gente vai abrir para perguntas, né? Quem tiver alguma questão. Eu acho Enquanto isso, a gente que teve uma perguntinha aqui, vamos dizer, é do Mauro. Ele colocou: a fisiogeriátrica pode contribuir nas complicações cardiovasculares e respiratórias? Quer responder, Fran? deixa eu... Não, Como? pode responder. Eu vou responder a outra, a próxima. Sim, a fisioterapia ela vai estar contribuindo ali nas complicações cardiovasculares e respiratórias. Claro, vai depender desse quadro clínico desse idoso, né? Qual seria esse comprometimento cardiovascular e respiratório, né? Aí, em cima disso, a gente começa a trabalhar, né? Um exemplo muito que a gente tende agora é, por exemplo, o Covid, né, em que a gente teve muitas alterações cardiovasculares e respiratórias com uma grande parte da população, não só a idosa, e a gente conseguiu contribuir de uma maneira muito efetiva, né? Por exemplo, a parte respiratória, exercícios respiratórios, é, treinamento, enfim, de força para melhorar a parte cardiovascular e respiratória. Então, tem diversas ferramentas e que o fisioterapeuta vai estar trabalhando aí para poder contribuir para essas complicações. Então, com certeza sim. Eu disse que eu ia responder a próxima, na verdade, a anterior. É que teve uma pergunta lá no iniciozinho, que a Thaís perguntou com que idade é indicado começar o acompanhamento com geriatra, né? Então, eu acho, minha opinião, tá? Não tem, que eu saiba, não tenha nenhuma definição assim, né? Mas eu acho que entre 30 e 40 anos, tá? Já é um bom começo. Porque tu não precisa ir todo ano no geriatra. Tu vai fazer uma avaliação, tu vai conversar, tu vai ter o teu médico. E aí, com ele, tu vai definir, quando é que tem que voltar, como é que vai ser, os exames de rotina vai ser anual, a cada 2 anos, a cada 3, porque vai depender da condição de cada um, né? Quem é um adulto saudável, que não tem nada, nada, nada de adverso, talvez pode começar aos 40, né? Uh, mas eu acho importante tu ter o teu médico.
Porque qualquer coisa que te surja, ele já te conhece, ele sabe o teu histórico, né? Eu acho isso muito importante. Uhum. É, com certeza. Tem mais alguma? Eu acho que não, a princípio Eu não. acho que não Fazer mais tiver alguma mais coisa? perguntinhas, a gente vai. Botar aqui, ó, correr atrás de massa muscular depois de virar idoso é quase missão impossível, é verdade. É. É isso aí. Então tá, pessoal. Agradecemos a participação de todos. Agora eu vou tentar gravar a live e depois a gente posta o videozinho, né, para quem não pôde estar presente. Obrigado, Ana, pela participação. Obrigada pelo convite, Fran. Obrigada também a todo mundo que participou, né, da nossa live ali, dando esse apoio pra gente, né? Então, é isso. Obrigada pela parceria e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.